Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do canal Arquinautas. Nós somos aquele canal bacana que mostra tudo de bom e bacana por trás da arquitetura, do urbanismo, do design, do mundo da construção civil. E hoje nós vamos ter aqui dois convidados muito interessantes. Vamos ter a arquiteta e urbanista Roberta Narciso, tive até que olhar aqui para ler teu nome, viu? Como se difícil, não te conhecesse, né? Hein? E o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura da Serra, Cláudio De Nicoli. Muito obrigado pela presença de vocês, prazer muito grande ter vocês aqui. Se deslocaram de Serra para cá, 1h10. Eu falei assim, 1h10 de Serra até Vila Velha, o trânsito estava até bom, né? Mas que ótimo que vocês estão aqui, um convite muito legal, especial para vocês. O Cláudio é engenheiro civil, com pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, já foi presidente do IEMA, né, também, né, e a gente vai conversar sobre as outras atividades dele também. Foi secretário municipal também de Cariacica, né, e a Roberta Narciso, arquiteta, conselheira do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, consultora de implantação de grandes empresas, entusiasta da metodologia BIM, né? Coincidentemente, a gente estava num congresso em Santa Catarina, eu lá no meio do congresso, está lá a Roberta também, não para, parece que está em todos os lugares, né, Cláudio? Você que fala isso. Eu perdida quando eu olho quem estava lá, Eliomar. Eu falei, caramba, que Brasil pequeno, né? E hoje atua como, no gabinete, né, do vereador George Guanabara, que a gente teve o prazer muito grande de conversar com ele a semana passada, né, representando a nossa ASBEA, Associação dos Escritórios de Arquitetura Regional Espírito Santo, conversando sobre melhorias, né, na qualidade de vida de arquitetura e urbanismo. Muito bacana e legal você ter feito isso com a gente. E nos levou também ao Cláudio, que a gente conversou bastante lá em Serra. Eu vou passar primeiro ao Cláudio, né, para você se apresentar aí. Você é natural daqui de Vitória, Espírito Santo, Cláudio? Sou de Santa Teresa, Santa terra Teresa. dos colibris. Isso aí, maior, como é que fala, que tem mais Mata Atlântica, maior né? Biodiversidade. Perfeito. Existe do estado. E a engenharia civil, você obviamente começou, né, nessa parte de engenharia, você já chegou a ter uma parte de obra ou você já foi para a gestão pública, Cláudio? Como é que foi essa... Então, rapaz, desde criança eu sempre fui apaixonado por engenharia, né? A princípio eu queria ser engenheiro mecânico, e aí quando comecei a fazer o segundo grau, aí eu achei que era engenheiro civil, né? E realmente fiz. Depois que formei na UFES, trabalhei alguns anos na área de construção civil mesmo, em edificações. Trabalhei um ano em São Paulo. Na época eu fui convidado pelo empresário João Dalmácio, que ele construiu o Hotel Pôr do Sol São Paulo à época, e me convidou, e eu passei lá um ano, e foi um ano maravilhoso. Histórico, né? Pôr do Sol, né? Que está para ser demolido aqui, né? Sim, não, mas eu estou falando em São Paulo. Não, sim, esse daqui, isso, né? Vai ser demolido. Ele fez o de Guarapari também. Fez de Guarapari, exato, e era a terceira filial, vamos dizer assim, o terceiro Hotel Pôr do Sol foi em São Paulo, e depois vendeu a Bandeira também, acho que está Pestana hoje em dia, né? Mas eu tive o prazer de conhecer a cidade muito melhor, que morei um ano lá. E também um hotel que é muito bom, o hotel, né? E depois disso eu retornei para Vitória e tive um convite da marca ambiental para ser diretor técnico. E lá eu aprendi muito da área ambiental e onde eu me apaixonei, porque a questão ambiental é passional, né? E dali eu recebi na época, fiquei 5 anos na marca ambiental. A grande referência no estado, grande referência, né? No Brasil, até no exterior, né? exato, de soluções ambientais, né? Principalmente na área de resíduos, crédito de carbono, enfim, é uma empresa de soluções ambientais, que eu tenho um carinho muito especial. E na época, eu estava em 2009, eu lembro que eu concorri a personalidade do ano na área ambiental. Olha, que bacana. Pela Gazeta tinha tinha todo ano, final do ano tinha uma escolha. Não ganhei, mas deu uma visibilidade maior ainda, e aí eu fui convidado pelo Vidigal, que era então prefeito eleito, para ser secretário de Meio Ambiente da Serra. E eu gostei muito da ideia, né? Experiência. Passar para a gestão do outro pública, lado, né? Isso, do outro lado do balcão, né? Que é importante, quem está no serviço público, eu sempre falo isso, né? É importante conhecer o outro lado, né? Não dá para você formar e imediatamente ir trabalhar no serviço público. Você precisa ter experiência da vida do empreendedor, do setor produtivo, saber as aflições, né? Para você
poder ter um equilíbrio lá dentro e não pode ser... Você tem essa experiência fundamental para desenvolver um bom trabalho. Eu tenho confiança, tenho convicção disso, né? E aí aceitei em 2009 e fiquei lá até 2012. E em 2012, quando terminou, eu fui convidado pelo Cosa Grande, era o governador, para ser presidente do IEMA, né? Tive esse prazer, foi uma experiência bacana e a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais experiência e eu acho que a gente vai cada vez melhorando, né? Vai absorvendo muito conhecimento, né? Muita gente que você conhece, muita gente que você conversa, vai aprimorando, vai estudando, se isso te fomenta, isso te incentiva a estudar cada vez mais, porque os desafios são enormes, né? E aí, quando terminou, eu fui para... Aí, quando terminou, eu fui convidado pelo Léo Castro, que era o presidente da Findes, eleito também, para montar uma área de meio ambiente dentro da federação para auxiliar os empresários. Cláudio, você vem para cá com essa visão, é bom que você tenha a visão dos dois lados para montar. Fiquei 1 ano lá e depois fui para Cariacica. O prefeito Juninho me convidou, fiquei 5 anos em Cariacica. E aí retornei para a Serra agora, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Na Cariacica também foi a primeira experiência no Estado, uma das poucas cidades do Brasil que eram as 2 secretarias integradas. E foi uma experiência bacana, eu sou engenheiro, já tinha conhecimento na área ambiental, porque tenho formação e também trabalhei na marca. Então foi foi um casamento. Um casamento que deu muito certo. Eu achei interessante isso que você falou, porque hoje parece até comum, né, você ter a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Ambiental, né, juntas, né? Mas nessa época que você estava em Cariacica, foi uma das primeiras no Brasil. Não, acho que começou. Mas hoje no Espírito Santo só tem Cariacica, continuou. Um abraço para a minha colega Luciana, que está lá, que trabalhou comigo também. E Serra, uma das poucas cidades do Brasil, talvez menos de 10 cidades do Brasil, Fortaleza é assim também, que tem as 2 secretarias juntas. Isso é fundamental, porque as 2 são irmãs, né? Assim, você não consegue trabalhar, empreender ou liberar alguma coisa só com uma secretaria. Eu lembro na Serra, no primeiro mandato do prefeito Vidigal, que eu participei, ele tinha Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Então, às vezes, conseguia licença ambiental, mas não tinha aprovação de projeto, ou vice-versa. Então, não funcionava. E agora, quando juntou, a gente fez todos os procedimentos. Aliás, é a única cidade do país que hoje emite tanto o licenciamento ambiental quanto a aprovação de projetos e licença de obra num único documento. Nós ganhamos na gestão passada, em 2022, o prêmio Prefeito Empreendedor, Vidigal ganhou, e em 2024 fomos premiados com o Inoves do Estado. E agora estamos concorrendo em junho, recebi o convite hoje, inclusive, que o nosso projeto está finalista no Prêmio Nacional de Inovação, que vai ser em Belo Horizonte, de 2 a 4 de junho, um projeto inovador que a gente fez de única cidade do país que tem esses documentos únicos, que isso facilita, desburocratiza e tem transparência e que desenvolve, empreende. Por isso que a Serra hoje é um canteiro de obras assim, organizado, com mobilidade fantástica, porque as coisas acontecem e as empresas estão correndo para lá porque tem uma ambiência de negócio responsável, com segurança jurídica, e isso é o que o empreendedor quer. O empreendedor não quer jeitinho, ele quer celeridade, transparência e rapidez. E regra clara, é isso que nós estamos oferecendo. E por isso que a Serra hoje é a grande potência do Estado do Espírito Santo. Perfeito, Cláudio. E agora, Roberta, você vai dizer para a gente, aí a mamãe do Lucas, né? Dizer para a gente aí essa vida de arquiteta, mamãe, participa de várias ações sociais, né? Desde que eu te conheço. Onde é que está a Roberta? Está lá na reunião das mulheres. Onde é que está a Roberta? Está lá na reunião da igreja, que você é muito participativa na igreja, né? Também. Como é que foi a sua vocação para a arquitetura? Eu acho que você tem uma história curiosa aí para contar para a gente, né? Diferente dos outros arquitetos, não comecei desenhando. Eu comecei com alguns raros momentos que eu tinha com meu pai. Meu pai faleceu muito cedo, aos 40 anos, mas o que eu me lembro é que eu estava sentada ao lado dele enquanto ele almoçava e ele ouvia tanto a ronda policial quanto a Voz do Brasil. Então, o meu lado para a arquitetura foi através disso e dos pequenas plantas que tinha no jornal na época, que não tinha classificados, né, de móvel igual a gente tem hoje. Era curioso mesmo, antigamente vinham as plantas no jornal também. Bem pequenininha assim, né, quase 3x4. A planta do apartamento, né, vinha assim desenhada. E era quase 3x4, que eu lembro assim. E eu não imaginava o que era aquilo, porque quando eu morava num bairro que era um conjunto habitacional, planejado e tudo, mas eram casas. Então não tinha nem noção do que era aquilo. E assim foi criando um questionamento mais para o lado do urbanismo mesmo, da sociedade. Mas eu nunca achei que isso estava ao meu alcance, porque eu cresci numa comunidade que a gente não via as pessoas se formando em faculdade. Então não era a nossa realidade. Eu achava que não era possível.
E aí, até conversando com o Cláudio, ele perguntou, você é casada? Sou há 28 anos. Então, assim, a minha vida política e de arquitetura começou pós-casamento. Então, assim, foi quando eu vi a oportunidade de fazer faculdade, já com filho pequeno, de 3 anos de idade, que eu fui entrar na faculdade de arquitetura, trabalhando o dia todo. Mas eu tive uma empresa que me incentivou. E aí falou assim, olha, se fosse minha filha, eu não gostaria que ficasse em faculdade, porque você tem potencial. Eu era da área administrativa, e aí eu fui puxada para a área de engenharia, mas eu falei, não, engenharia não, né? Vou para arquitetura, porque já que é para eu fazer, e vai me dar todo o suporte para que eu faça a minha faculdade, então vou fazer o que realmente eu gosto e que eu nem imagino que eu vá fazer. E aí fui para arquitetura e mais para o lado de geoprocessamento. Então aí sempre o urbanismo foi permeando aí, e aí também a questão da tecnologia. E quando o Cláudio estava falando aqui, quando a gente conhece todos os lados, né, a maior parte dos lados, fica mais interessante e a gente consegue entregar melhor para a sociedade. Vinda de um bairro, José Anchieta, um bairro de comunidade, depois eu fui morar num local que não tinha nenhuma infraestrutura básica, e aí aos 15, 16 anos eu fui começar a correr atrás do serviço público. E entender que eu não podia esperar por ninguém, que eu tinha que ir atrás. Então, assim, começou também esse viés com as comunidades, e aí eu fui trazendo também, crescendo, e quando fui para a arquitetura, eu vi como que isso agregaria também a questão do estudo e como eu poderia conversar com o poder público para poder ter o serviço de infraestrutura básica, que é constitucional. Então, aí vem toda a paixão, né? E as mulheres aí também veio através também das comunidades. Então, tem o viés que eu já auxilio a associação de moradores há mais de 26 anos. Então, assim, eu fui vendo como que funciona as comunidades em si, porque cada um vive uma realidade. Você pode crescer numa comunidade e não ter a experiência que a outra pessoa tem. E aí fui vendo a questão das mulheres vítimas de violência doméstica, as mulheres empreendedoras, e que uma coisa puxa a outra, né? Se a mulher ela tem uma possibilidade de sair daquela situação, a principal é a financeira. E aí ela leva a família inteira e ela consegue reverter a situação. Então, assim, eu fui projetando toda... Na verdade, não fui eu, né? A gente fala que é Deus que vai levando a gente. Eu não me encaixava com o básico da arquitetura, com o que todo mundo conhece, que é projeto e pronto, projeto e obra, ou só questão comercial. E aí eu vi que o meu propósito mesmo, que eu me sinto feliz, é fazendo a diferença na sociedade dessa forma. E aí tudo isso, né? Eu trabalho na igreja, tudo isso vai mostrando pra gente. Também sou professora de educação cristã. Então isso é importantíssimo. E agora, como você está lá no parlamento, né? E como é que está essa experiência lá? Já há pouco tempo, né? Estava falando com o Cláudio que eu sou apaixonada por isso, né? Olha, minha mãe foi funcionária pública será que de carreira. Uma política aí, hein, Cláudio? Sei, ó. E eu sempre fui puxada também para o lado ambiental, né? Porque eu sou apaixonada pela minha serra. Nasci na serra, eu falo que eu não nasci em Vila Velha, eu só usei o hospital. Mas eu sou serrana, né? Então, assim, sou apaixonada pelo meu município. E, através disso aí tudo, eu tive a oportunidade desses voluntariados de ver o que é a política, o lado administrativo da política. E como é bom a gente ter profissionais que gostem da cidade e querem fazer o correto. E aí, com esse trabalho na Associação de Moradores de Colina de Laranjeiras, eu tive a oportunidade, depois de 7 anos de estar com esse presidente, dele vir como vereador e falar, quero você junto. Se eu ganhar, você está comigo? Eu estou. Então, vamos começar a planejar o seu gabinete antes mesmo dele colocar o nome dele para a eleição. Então, há 1 ano, eu estava já planejando o gabinete técnico. Então, assim, já pensando no que eu iria entregar e o que estava guardado lá debaixo da minha pastinha, o que eu queria para a cidade. Então, já cheguei já falando assim, Cláudio, ó, a gente chegou na reunião com ele, né, ele nem sabia que eu estava já no gabinete. Eu falei assim, porque a gente começou o ano já tão acelerado, que eu falei, gente, só tem 30 dias. E, assim, eu já estou com o trabalho lá na frente, achando assim que eu ainda fiz pouco, ainda quero fazer muito mais. Eu acho que ainda é pouco pelo que eu esperava. Mas a gente tem que ter cuidado e a gente tem que ter o discernimento que a gente está numa casa de leis, então a gente tem que entender o procedimento. E ali eu já falei assim, Cláudio, o que está precisando da secretaria, o que está aqui do lado de cada da legislação, o que a gente pode ajudar, as BEA, vamos junto, o que vocês podem contribuir também. Então, eu estou me sentindo em casa, estou adorando, quero o máximo possível fazer o melhor para a minha comunidade, que quando eu falo da comunidade, é a comunidade serrana, né? Não só o meu bairro. E principalmente trazer um desenvolvimento para a Serra melhor, bem pensado na parte ambiental e para as famílias, né? A gente faz a cidade para as famílias, é isso. Isso aí, Roberto. Coisas boas chamam coisas boas também, né? Isso é importantíssimo. E, Cláudio, uma das coisas que impressionam lá na tua secretaria, eu começo a entender pela trajetória que você passou aqui para a gente, é justamente assim, a equipe que você tem, parece que ela vibra junto com você, né? Para quem não sabe, lá na Secretaria de Desenvolvimento
urbano e meio ambiente, a mesa do Cláudio fica de frente para a entrada, para a porta. Então, isso foi uma das primeiras coisas que me impressionou. Eu fui lá, alguns anos atrás, com o presidente do conselho, para me apresentar, para ter uma reunião com você. Quem foi que te levou? Ah, lá. Quem catou e levou lá. Eu falei, pô, eu preciso ir lá na Prefeitura da Serra representar um conselho de arquitetura. Então, eu preciso de alguém de Serra que tenha, né, esse contato aí tudo, é Roberto. Ele achou, né, que a porta ia estar fechada. É, gente, tipo assim, né, que é normal, você vai chegar na secretaria, tem uma porta fechada, depois você tem uma recepção com a secretária, para ver se o secretário pode... Lá no fundo da secretaria, não, né? lá no fundo, a última, no final. E quando a gente chega lá, essa mesa você botou na frente, na entrada. Isso, obviamente, foi um recado muito bacana, não só para a equipe, mas também para as pessoas que chegam, que mostram, né? Então, ali, às vezes, a pessoa olha para você, não conhece, você vai pegar informação. Eu queria falar isso aqui, sabe? Você vai dar informação como não tem nada. Aí era legal você falar para a gente, depois de todo esse tempo que você passou nesses outros locais, né, que você foi aprendendo, ensinando ali, você chega na secretaria e implementa esse processo. Fala para mim, como é que as pessoas entendem isso? Então, quando eu cheguei na Serra, a secretaria, eram 2 secretarias, com espaços no mesmo andar, mas separado por um monte de paredes, né? E internamente também a secretaria, um monte de divisórios, as pessoas não se viam. E colegas do meio ambiente e desenvolvimento urbano, eram 2 secretarias, que são lá colegas de carreira há 10 anos, não se conheciam. Conheciam de despacho de processo, né? E aí, quando eu cheguei com essa ideia, que eu ia à sala do secretário, era lá desse jeito, lá no fundo. Hoje é um refeitório, pra você ter uma ideia. Fiz um refeitório para o pessoal. Eu não conseguia ficar dentro da sala sem ver ninguém, sem conversar. Eu não consigo ver um sucesso de uma empresa. Aliás, as grandes empresas hoje, todos não tem paredes mais, todo mundo tem open space, né? Exato, isso. Uhum. Eu falei, não consigo ficar aqui, eu preciso conversar com alguém, eu tenho que levantar. Como é que eu não consigo? Aí, no primeiro mês, a gente começou a quebrar, conversei com as pessoas, chamei uma arquiteta lá, que é a Jamile, mandou um abraço para ela, falei, Jamile, de carreira, falei, Jamile, nós precisamos quebrar essas paredes. E ela que desenhou um layout, engraçado isso, eu falei, não quero paredes na secretaria. E tudo isso conversando com as pessoas, né? A pessoa não pode fazer de cima para baixo, tem que explicar, conversar, convencer e tal. E a gente começou a fazer. E ela fez um layout, foi cada setor perguntando se estava certo, mexe aqui, mexe aí, beleza. E aí, só que quando ela fez tudo, ela pegou e deixou o gabinete meu, que seria do secretário, única com divisória. Eu falei, não, Jamile, não é isso não, eu não quero obstáculo físico nenhum. Aí ela pegou, botou meia divisória. Eu falei, Jamile, pelo amor de Deus, você não está entendendo, Jamile, eu não quero, eu só estou pedindo para todo mundo ficar bem, como é que eu vou me esconder? E outra coisa, a minha mesa tem que ficar lá, eu sou a recepção da secretaria. Porque eu não quero passar aqui na minha secretaria o que eu já passei em outros lugares, de você chegar, precisar de uma informação, ninguém te atende, você precisa, como se estivesse pedindo favor a alguém. Eu fico até arrepiado quando falo isso, porque eu senti isso na pele. É difícil você ter uma informação que é um processo, não posso atender, não está aqui, não sabe. Eu falei, enquanto eu for secretário, isso não vai existir. Então, se todo mundo chega e me vê na frente ali, todo mundo atende todo mundo a qualquer hora. Se está fazendo reunião com alguém, você espera um pouquinho, mas todo mundo não precisa marcar com reunião com ninguém lá na secretaria. Qualquer um que chega lá vai ser atendido e vai ter um sim ou não, mas vai receber uma informação. E depois também com os processos eletrônicos, hoje 100% dos processos da secretaria são eletrônicos, a Roberta sabe bem disso. Isso facilitou também, tem menos fluxo de pessoas. Mas foi um conhecimento. E depois, muitas pessoas depois me falaram, Cláudio, eu queria te matar quando você começou a tirar essas paredes, como é que eu trabalho? E hoje eu afirmo, é difícil encontrar hoje algum servidor que queira fechar as paredes agora. A informação circulou, a transparência, todo mundo se vê. Eu estou falando sobre um assunto agora. Não, já fiz vistoria naquele local. Então, isso deu uma dinamicidade. As pessoas se enxergam, né? Isso Exato. Engraçado que todo mundo falava assim, tem um secretário lá que é doido. Ele está quebrando todas as paredes. Não tem aquela recepção do DCE, que é a análise de projeto, que não cabia ninguém? Então, não tem mais. Então, assim, as pessoas não entendiam o que ia acontecer ali. Isso. Mas é bacana de como ficou bom, né? E outra coisa, e aí é o seguinte, e o tempo todo que eu estou no serviço público, o Leomar e a Roberta, que eu sou fã dela, tá? Eu também. Sou fã porque ela merece todos os elogios aqui. Sim. Por tudo. Eu procuro sempre me inovar, porque no serviço público não dá para fazer mais do mesmo, porque esse mais do mesmo ele não precisa de mim. O prefeito vai botar outra pessoa para fazer o mais do mesmo. Aí tem uma influência política, vai tirar. Então, o tempo todo eu procuro me inovar, buscando o que está fora acontecendo, outros lugares que estão fazendo, que dando certo.
E agora, para você ter uma ideia, na virada de ano agora, que mudou o prefeito Vidigal e entrou o Everson, o que nós fizemos agora? Antes a Secretaria tinha 6 gerências, 6. Nós enxugamos para 2 só. Eu estou diminuindo a estrutura da Secretaria, ao contrário de que todo mundo faz. Não, eu quero mais gente, eu quero mais departamentos. A gente enxugou. Só são 2 gerências que estão funcionando hoje, que a gente transformou em superintendências, para otimizar o processo. Para você ter uma ideia, alguns cargos de coordenação terminaram. Eu vou dar um exemplo para vocês. O arquiteto pegava, analisa um projeto. O projeto era aprovado, analisava, está ok. Na hora do habite, ele pegava, dá ok e mandava para o setor de habite. Aí já era um... Aí o arquiteto tem que pegar, solicitar lá no habite. Gente, é outro arquiteto que vai analisar. Então, por que o arquiteto, ele mesmo, que começou, não termina o processo? Que é um colega. Então, nós fizemos isso agora. Então, vários cargos estavam lá que não tem necessidade mais. Então, o fluxo, se já era rápido, vai otimizar muito mais ainda. Interessante. Então, o processo de transição, isso tudo também é uma conversa o tempo todo, fizemos várias reuniões, estamos fazendo várias reuniões para o analista, né, o servidor público de carreira de 15, 17 anos, também começar a incorporar isso, porque não é do dia de hoje você vira chave, né? Então temos um processo de transição e que estamos enxugando, nós estamos enxugando agora 3 gerências, aliás, 4 gerências e 4 cargos de comissão de coordenação. Então são 8 cargos públicos que está enxugando a máquina pública e tendo mais eficiência, mais eficácia. Então, assim, o tempo todo nos inovando, né? Buscando coisas novas. Eu falo para o pessoal sempre, gente, a gente precisa sair, precisa pensar, otimizar o que você está fazendo, para que você está fazendo, por quê, e sempre limpar a pauta. Não tem que analisar processo. Eu vi outro dia, tinha um parecer que foi 25 páginas. Eu falei, pelo amor de Deus, devolvo, eu quero 4 páginas no máximo, para não ficar 2. E aí a pessoa, não, porque eu sempre foi assim, mas assim, gente... Para que 25? Eu tenho até preguiça. Falo, gente, eu não consigo ler alguma coisa de 25 páginas. E acho que ninguém consegue fazer isso. E o tempo despendido para isso de também, fazer, né? de quem vai ler, metade ou 70% não cabe. Ao passo disso, um mau exemplo disso, a Roberto participou de forma muito ativa e muito bacana a participação dela, o PDM. O PDM, nós saímos do PDM de 395 artigos para um de 71. Nossa. Nós enxugamos 85. Agora eu vou falar, eu sou fã dele por isso, porque eu me apaixonei por fazer parte desse processo e ver como que ele foi tão crescente e de contribuição. Isso, e aí como você falou, a pessoa envolvida, por quê? Porque quem que fez o PDM nosso não foi consultoria que veio lá do Rio Grande do Sul, do Amazonas, não. Foi os próprios servidores da secretaria que conhecem como ninguém a cidade, conhecem como ninguém o dia a dia, o cotidiano. Que eu falei, gente, vamos ter um desafio aqui, nós precisamos enxugar isso. E para que você vai fazer um monte de artigo que ninguém sabia para quê? Então vamos cortando. Conversando com a sociedade o tempo todo, fizemos mais de 50 audiências e assembleias regionais, setores da sociedade civil, com comunidade, mais de 50. O Ministério Público, a Academia, Polícia Federal, Rodoviária Federal, com todos isso aí. As pessoas, os nossos colegas fizeram isso, meus colegas, meus servidores, e está aí o resultado. Mas eu sei tão interessante que é tão dinâmica a Serra. O processo foi aprovado, o projeto de lei foi aprovado em 2023, e nós enxugamos para 71 artigos, nós sentimos a necessidade de revisar. Então, com 3 meses depois que foi feito um PDM, que a lei fala que no máximo 10 anos tem que revisar, com 3 meses a gente criou uma comissão de revisão desse PDM. É o dinamismo, ano, né? E a Roberta vai participar de novo agora para uma outra função que nós temos que dar para ela, esse ano foi aprovado em 2003, em 25 nós vamos começar para 26 a aprovar um novo PDM, porque o dinamismo da Serra, a mobilidade que a Serra está colocando lá no plano de mobilidade, traz um dinamismo tão grande que a legislação não pode travar o município. O serviço público, se a gente não acompanhar o mercado, que quem direciona é o mercado. Sim. A gente só consegue proporcionar que seja isso da forma mais fácil e mais transparente e mais rápido, né? Então, nós temos que acompanhar o mercado. E a Serra está bombando. Nós tivemos agora, a empresa divulgou, a Galvão está chegando na Serra, empreendimentos de alto padrão, tipo Praia da Costa, que é o que nós buscamos desde o início, né? Vocês se prepararam para isso, exatamente. Né? Então, nós pavimentamos para ter a classe A, que a Serra não tem ainda, que chegue, que é importantíssimo para o desenvolvimento, para quem banca os serviços públicos de serviço de qualidade, gera emprego, é a classe A, né? Então a Serra precisa disso, nós estamos chegando lá e estamos muito satisfeitos. Então essa empolgação que tem, nem sou eu, porque o servidor na lei, que ele viu um artigo que a lei foi aprovada, nossa, esse artigo foi o que sugeri lá. Então ele participa, ele é partícipe disso. O resultado que está aí
é comemorado com eles o tempo todo. Então, assim, o resultado é deles, é para eles, são servidores de carreira. Então, essa é a motivação que tem o tempo todo. É bacana Maravilha. ele falar, ele está falando aqui da participação dos profissionais que trabalham na prefeitura. Mas a participação popular foi muito grande. E ainda assim eu sinto falta dos profissionais de arquitetura e engenharia. Porque eu convocava meus colegas, convocava os arquitetos, os engenheiros. Olha, você não precisa estar lá presente, mas pode ser por videochamada, né? Porque foi tudo transmitido. A gente tinha os links, olha, tem o e-mail, que depois você pode estar ali sugerindo. E houve pouca participação. Então, assim, eu clamo pelos profissionais que participem mais, sugerindo. Pode ser por e-mail, ou procurem a Roberta ou outro profissional que está ali presente, né, voluntariamente. Vai lá e dá a sua dica. Ele está falando da revisão, eu já trouxe coisas para ele poder colocar na revisão. Vendo? Já tá então, participando. Assim, por quê? Já. Porque a gente precisa que os profissionais tragam essas informações para que os técnicos da prefeitura considerem isso. Então, é bacana a gente pensar assim, como está funcionando a Serra? Eu não moro na Serra, mas eu trabalho na Serra, sou profissional que faz projeto, que está viabilizando empreendimentos. Eu estou vendo uma necessidade que, às vezes, os técnicos não estão vivenciando. Então, eu vou contribuir com o município para também melhorar o meu trabalho. E ali eu vou facilitar o meu trabalho, vou levar desenvolvimento para a cidade, simplesmente conversando com o técnico, simplesmente indo na sala do Cláudio, que é a secretaria inteira aberta, simplesmente chegando com outro profissional que vai estar na audiência pública. Então é interessante falar assim que os profissionais eles têm que estar presentes e sugerindo, né, para poder ter uma contribuição melhor. A gente já está se preocupando com os novos formatos de moradias, que a Serra tem que estar ali abarcando isso, que a Serra cada vez mais cresce para a classe A. Pensando também na questão do crescimento logístico, pensando no crescimento dos funcionários que vão vir, ou daqueles que vão se desenvolver na própria Serra, que querem um estilo de vida diferente, que querem uma moradia diferente, como a gente estava falando, né? A Roberta tem família, tem não sei o quê, mas a minha casa é diferente da casa dos outros, porque cada família vive de um jeito. Como que você quer vivenciar a Serra? Como que você quer trabalhar na Serra? Ou só usar ela como dormitório, mas como vai ser o seu dormitório? Como vai ser, talvez, o seu escritório? Então, isso tudo vai para a legislação. Então, como que a gente pode contribuir para que isso seja tecnológico, que seja inovador, se a gente não traz isso para a legislação? E de uma forma muito simples, só conversando e mudando a lei, desde que seja conforme ali, para poder você não tirar o direito do outro. Então, assim, isso é uma possibilidade que os profissionais têm que estar trazendo isso para o município. Os profissionais têm que estar presentes, né? Tem aquele tripé, né? Que é poder público, né? Os profissionais e a população, né? Esses três agentes transformam, né, a cidade. E em falar em transformação na cidade, Cláudia, a gente fala de novo sobre a questão da aprovação dos projetos, né? Digitalização. Eu me lembro que lá atrás, eu como presidente do conselho, nos primeiros meses de mandato, a gente estava passando um pouquinho pela pandemia e tal, então nós organizamos uma live, né? Na época era live para tudo, né? Hoje que é mais difícil, né, fazer live. E era sobre aprovação de projetos. Então foi muito bacana, a gente fez contato com vocês lá, você participou, com uma empresa que também implantava isso, então era meio novidade, assim, digitalização de projetos, né, em prefeitura ali e tal, mas dali para frente desembocou isso, né? Vocês na ponta, como sempre, hoje eu como profissional, Roberta também como profissional, não se cansa de dizer o seguinte, a Serra hoje, para aprovação de projetos no Estado, está na ponta e no Brasil também está lá na frente, eu acho que junto com Fortaleza, algumas outras cidades assim expoentes. E ali, as dores do arquiteto, né, são exatamente aquela, quando a gente desenha um projeto, aí puxa, vai aprovar, e dependendo da situação, fica lá 1 mês, 2, 3, às vezes passa até ano. E aí vocês foram os primeiros praticamente aqui, que desataram esse nó. Vocês têm um sistema lá que ele é muito transparente, pode, não pode. Você acabou de falar que a questão do Habite-se também, que o mesmo profissional ele vai buscando isso, né? Fala para mim como é que foi esse desafio de vocês de implantar essa aprovação online, né? O começo, que eu imagino que foi bem apertado, né? Então, na realidade, o seu online é importantíssimo, mas tem que tomar cuidado para você não informatizar a burocracia, né? Então, o primeiro ponto que a gente analisou foi o procedimento. Como é que a gente faz com o procedimento? E aí a gente teve a oportunidade também, Eliomar, e assim, quando eu estive no estado, eu sempre busquei, viajei muito, eu tive na China, eu tive na Alemanha, eu tive na Holanda. Importante isso. E eu lembro perfeitamente o dia que eu cheguei na Alemanha, tinha uma cidade de Stuttgart,
Claro, tinha um intérprete, não fala alemão, fala... Por enquanto, isso, né? E aí eu perguntando, né, como é que os países, primeiro, como é que funciona isso aqui, o licenciamento ambiental? Aí a pessoa falou o seguinte, que não, aqui a gente não licencia atividade. Igual, por exemplo, a empresa de construção civil, sei lá, pegar aqui a Galvão. Cada empreendimento dela é um licenciamento. Não, a gente licencia aqui a empresa. A empresa tem um licenciamento de que ela pode construir, tem a regra para colocar lá. Quando ela me falou isso, me deu um choque. Quando eu estive na Holanda, o pessoal falou, se eu estive pelo IEMA lá, o pessoal falou o seguinte, não, porque assim, a gente tava, na época eu estava no IEMA, tinha vários portos a serem instalados aqui na serra, aqui no litoral do Espírito Santo. Era o Porto Central, já era em Metame, tinha aqui em Itaoca, tinha 2 ali. Kennedy, né? Eu acho que... Kennedy, Kennedy já tinha. E tinha também no norte do estado, que é da Petrocity, tinha vários. Então a dificuldade que o IEMA tem para licenciar, né? Então nós fomos lá numa excursão, fomos 17 servidores de carreira e eu, para ver como é que funcionava lá, para a gente aprender, né? E numa das apresentações que teve lá, um servidor nosso perguntou, vem cá, mas como é que funciona o licenciamento ambiental aqui? Aí o pessoal falou, não, a gente não tem licenciamento ambiental aqui não, a gente tem lei, aqui a gente cumpre a lei. Ali simples, né, Roberto? Ali me deu assim, o start, que eu falei, rapaz, eu preciso implementar isso. Porque eu não preciso licenciar, assim, a gente mudou então o foco na SERP, principalmente do licenciamento ambiental, do licenciamento, aquele monte de papel, sempre dou exemplo da Vale, por exemplo. É 30 mil páginas, 40 mil páginas. Cara, como é que é isso? Eu preciso saber o controle da emissão atmosférica e tal, isso que eu preciso ver, preciso ver papel. Então você tem que mudar do controle para do licenciamento para o controle. Então o que nós fizemos na Serra? A gente padronizou as condicionantes, o projeto de arquitetura está lá a regra básica, que tem os índices urbanistas que tem que cumprir, e você vai assinar um termo de compromisso e um RT, ou RRT, que eu cumpri, que você é o profissional, você cumpriu. Você diz que está o quê? Assinou redundante, mas a gente colocou um termo de compromisso dizendo que você cumpriu tudo, a gente não analisa mais não, a gente só fiscaliza, está aqui sua licença. Então uma história, me permita, muito interessante, isso foi verdade que eu perguntei ao arquiteto, colega de vocês, Kennedy Viana, Kennedy PCR Viana. Isso. Que o seguinte, ele teve em Miami, acho que na Flórida, isso é muito interessante. Foi aprovar um projeto lá e eu estou falando porque ele me confirmou isso, tá? Que eu não acredito, mas ele me confirmou. Ele teve em Miami, assim, na Flórida, e foi aprovar um projeto, não sei de que empresa lá. E chegou lá com aquele monte de papel, um monte de planta, um monte de coisa, blá, 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 blá. Eu vim aprovar um projeto. Tá, beleza, espera um minutinho, foi lá, imprimiu, sei lá, 5, 6 páginas, assina aqui, assina aqui, assina aqui, tá. Tá o quê? Não, tá aqui sua aprovação de projeto, sua licença para a obra. Aí ele falou assim, mas como assim? Você não vai conferir? Aí ela perguntou, vem cá, tá errado? Eu falei, não tá errado não, então vai construir, a fiscalização vai lá te conferir. É assim que funciona os países do mundo. Agora tem que ter punição. Sim. E aí, naquela reunião que nós fizemos com o CAL, foi exatamente isso. Porque o arquiteto, eu sou engenheiro, por exemplo, meu CREA não vale mais do que ninguém porque eu estou no serviço público. Então, olha só, eu vou analisar um projeto de arquitetura, um arquiteto de outro arquiteto, tem que analisar isso. Tem que ver se cumpriu os índices urbanísticos, todo mundo tem que saber. Então, aí no CAL, naquela vez, quando a gente mudou, falou assim, olha, agora, a partir de agora, a responsabilidade é do arquiteto, porque você assinou uma responsabilidade técnica, e você vai ter o valor que você tem. Porque esses canetinhas de ouro que assina e nem vai ver, já denunciei. E aí, na época nós falamos isso, e depois falamos com o CREA também, quem descumprir ou que a fiscalização vir que está errado, nós vamos denunciar mais de 50 profissionais, o Leomar. Que falou, por exemplo, que o afastamento era de 5, por exemplo. E não estava lá. Era responsável técnico pela execução da obra, chega lá e está com 3. Ué, embargou a obra na hora, multa o empreendedor, é um problema para ele, mas ele acreditou, e denuncia o profissional. Sim. Isso sim, isso que nós temos feito, adotamos essa Eu acho que é a forma mais inteligente mesmo, né? Você solta um pouco as amarras, né? E aí você confia, mas também você vai lá cobrar. Claro, né? é isso. O mundo faz isso, e por isso que desenvolve, por isso que a Serra, que é um exemplo, que faz isso e os outros municípios não fazem. Então, assim, porque antes, para você ter uma ideia, no Alphaville, por exemplo, um bairro nobre, onde tinha arquiteto, tudo demorava um ano para aprovar um projeto. Por quê? Entrava lá e o arquiteto, o outro colega de vocês, queria opinar no projeto. Não, isso aqui tem que botar uma vírgula, tem que botar pena, não sei o quê. Isso aqui, essa cota aqui tem que colocar, coisa interna, não tinha nada a ver. Não. Um ano, hoje com 15 dias, qualquer obra você aprova. E não aprova instantaneamente nesse modelo, porque o sistema não permite. Porque a partir, sei lá, estou conversando com o Pedro, nosso colega de tecnologia lá, da Sensite lá, é o seguinte, que o próprio empreendedor vai gerar sua taxa, ele vai pagar, vai botar o comprovante e o sistema vai aprovar o projeto dele. Nós vamos chegar nisso aí. Então vai ser instantâneo o projeto.
E aí, imediatamente, a gente faz isso hoje, quando é aprovado o projeto, vai para a fiscalização. E a fiscalização vai na rua. Sim, vai na rua. Põe na rotina dela. Imediatamente manda para lá para fiscalizar, só para fiscalizar. Então, o meu sonho no futuro é que eu não tenha analista. Eu falo que o pessoal fica doido, né? É que eu só tenha fiscal, pô, porque a regra está colocada. Todo mundo tem que saber a lei como foi feita lá na Holanda. A regra está clara, a regra, tá você sabe, bem... a regra tem que saber. Você assinou aqui, beleza, vai trabalhar. Agora, se você fizer errado, rapaz, você tem que pagar com as consequências. E é interessante que aí a gente vai poder utilizar esses profissionais que são analistas hoje, talvez para estar atendendo ali a população mais carente. Pensando a cidade que não faz hoje. É muito caro na hora de arquiteto para analisar projeto de outro arquiteto. E quem vai pensar no PDM, nos projetos que a gente tem lá de PPP, que é o Circuito PPP, praças, praias e parques, desenvolver a cidade, parques lineares, essa discussão com a sociedade. Não tem tempo para isso, só analisa papel e qual o lucro para a sociedade. Roberto, você está como conselheira lá no CAL, né? E uma coisa que o Cláudio lembrou muito bem, que é até polêmico entre as legislações dos arquitetos, que essa questão do arquiteto ele ser responsável pelo projeto nesse caso, né? Eu sou sempre favorável. É o seguinte, eu boto a minha assinatura lá, né, com autodeclaratório, dizendo que eu me responsabilizo ali e tal, porque isso ajuda a acelerar não só o projeto, mas garantir que o projeto lá na ponta vai ser executado conforme eu desenhei, conforme eu aprovei na prefeitura. Mas tem alguns legisladores dentro do nosso conselho que, às vezes, eles acham, não, é responsabilidade demais para o arquiteto. Não, coitado, se construir errado lá, o arquiteto que vai ser punido, né? Mas eu acho que isso faz parte da profissão. Como médico, se por acaso errar numa cirurgia ou coisa parecida, for comprovada aquela coisa toda, o conselho também vai cair em cima, né? Então, o que você acha disso? Eu acho que é uma questão do profissional ele se qualificar, né? E ele ser presente na obra, né? A faculdade ela é muito ampla, mas ela não nos especializa para alguma coisa. Então, assim, a faculdade de arquitetura ela abre um leque para o mundo. Você vê a arquitetura, você vê urbanismo, você vê questão de saúde, né? Você vê questão de incêndio, de rotas de fuga, de acessibilidade. Então, eu só vou me envolver com um projeto se realmente eu quero e se eu tenho capacidade para aquilo. Se eu tenho capacidade e tenho conhecimento, eu vou estar ali envolvido naquele projeto. E nem sempre eu vou estar envolvido na obra. Porque não é responsabilidade do arquiteto, eu peguei o projeto, vou ser o responsável pelo projeto, também você pela obra. A partir do momento que você não é um profissional que tem esse discernimento, que não tem essa afinidade, talvez nem tanto conhecimento, experiência, expertise, ele não precisa se envolver com a obra, é só você ter o profissional que seja ele responsável, que pode ser um arquiteto, que pode ser um engenheiro, não tem problema. Mas é o profissional entender até que ponto eu posso ir, até que ponto eu estou sendo responsável com o meu cliente. Porque ali vão ter vidas. E aí simplesmente assim, é muita responsabilidade para mim. Não. Se você vai fazer projeto, você tem que ser responsável pelo projeto. Se você vai fazer obra, você vai ser responsável pela obra. Mas eu não vou pegar um projeto, por exemplo, de um hospital, se eu não tenho experiência nenhuma, se eu não estou, às vezes, com outro profissional ali que possa me garantir de estar passando a experiência. Então, assim, uma das coisas que eu já questionei anteriormente a Prefeitura da Serra e outras prefeituras, inclusive o Ministério Público, foi assim, o profissional ele vai fazer a regularização. Mas você, quando é contratado, vamos dizer, o mais comum, né, para a família ali de classe média baixa, você vai fazer o projeto de regularização. Eu não consigo ter um laudo por completo da estrutura. Ou, às vezes, eu sou um prestador de serviço, sou o arquiteto ou engenheiro das instituições, do governo do estado ou da prefeitura. Vou regularizar uma escola. Como que eu vou ser responsável por alguma coisa que eu não acompanhei, que, às vezes, eu não vou conseguir analisar de uma coisa de 1980, 1970? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar de como esse profissional pode ser responsabilizado. Essa é a maior preocupação. Antigamente, a gente dava entrada no projeto, você já tinha que ser responsável, emitir uma RRT de execução, porque senão você não entrava com a análise do projeto. Hoje, não. Você mostra se você quer a só análise do projeto ou se você também quer caminhar para o ABITS, também para o alvará da obra. Se você vai para o alvará da obra, você tem ali o profissional responsável, que pode ser arquiteto ou engenheiro pela obra. Então, assim, o profissional ele tem que estar sempre se capacitando e direcionando para qual área que ele quer. Se ele está ali preparado para aquilo, não é uma responsabilidade a mais. É o seu retorno que você vai dar para a sociedade. Se você é um prestador de serviço, você tem que prestar esse serviço com qualidade.
Então, se aquela não é a sua área, você vai para outra área. Mas a arquitetura ela é muito ampla, não estou dizendo para sair da arquitetura. Mas você tem que estar respaldando o seu cliente também, porque é uma responsabilidade civil e criminal. Né? A gente tem que ter responsabilidade com o nosso projeto, que não é só um desenho, não é só uma linha. Eu até falo assim, eu nem gosto muito de fazer projeto. Eu gosto de uma coisa mais dinâmica, de fazer legislação, eu gosto da burocracia, né? Mas, assim, eu gosto de dar consultorias, mas tem profissional que gosta só de fazer projeto, então faça um bom projeto. É o que o Cláudio está falando. Dessa forma, agora, com a aprovação, você joga a responsabilidade para o profissional, porque ele tem que ser responsável, como médico tem que ser responsável pelo seu laudo médico que é dado, pelas receitas que são dadas, o diagnóstico. Por que o arquiteto não vai ser responsável pelo projeto que ele faz? Qual é o problema em relação a isso? Então, a gente tem que ver aonde que está a queixa e por que não está querendo ser responsável. Porque se é você que faz o projeto, se você está ali utilizando das técnicas, você tem que ser responsável, sim, pelo que você faz. Eu acho que isso é uma coisa que não precisa nem ser questionável. Não, perfeito. Eu acho que a gente navegou bem nessa questão aí institucional. A gente vai para a reta final aqui do nosso Senão a gente canal. Vai falar a semana inteira pro canal pro ano inteiro. Mas aqui para a gente falar, acho que é muito interessante os novos desafios de Serra. Uma coisa que muito me impressionou na Serra nesses últimos anos é justamente as soluções viárias que vocês têm dado. Eu acho que a topografia, né, ela ajuda um pouco, mas as ideias que vocês têm lá de sistema viário, não, vamos sair daqui, tô aqui em Serra, vou chegar em Jacaraípe, não, aqui eu vou chegar para um outro lugar por aqui. Então, isso cria novos eixos dinâmicos na cidade. Né, Cláudio? O que vocês têm aí para esses próximos anos? Então, rapaz, eu desconheço no estado, com certeza nenhum, e não sei no Brasil, poucos municípios têm um planejamento viário tão bom quanto a Serra. Né? A gente tem os planejamentos viários dos próximos 40 anos. E agora, o que vai sair agora, já está até o dinheiro na conta, é uma operação de crédito internacional, da terceira via, ligação de Vitória à Serra pela isso é importante. Orla, que vai criar um eixo de desenvolvimento ali fantástico, né? E agora veio o binário de Jardim de Moeiro, quem passa lá no Norte-Sul, você viu como é que está lá. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Quem passa na Serra vê o que está acontecendo, né? Mas, assim, isso foi fruto de também uma continuidade de gestores, de projetos que deram continuidade. Apesar de, na época foi o Aldifas, depois o Vidigal, e se tornaram adversários, mas o projeto continuou. Manteve, e com o Everson agora manteve também, manteve equipe, e que isso dá continuidade. Então não há interrupção. A gente estava conversando quando estava vindo para cá com a Roberta em relação a isso. Não há interrupção dos projetos, a continuidade dos projetos. Por isso acontece, os projetos estão prontos, todo mundo sabe que é difícil todo mundo falar que não tem dinheiro, Dinheiro tem, só não tem bons projetos. Como a Serra apresenta os bons projetos, a gente consegue ter, assim, encaixar na hora que tem a oportunidade, né? Então, e tudo isso aí cria eixos de dinamização do município fantásticos, né? Por isso que o PDM tem que ficar... Exato, e é por isso não dá para esperar 10 tem que ser anos dinâmico, para aprovar uma lei, porque senão eu estou com a lei antiga e aparece um empreendimento ali que muda toda a dinâmica na circunvizinhança. E a gente tem que estar sempre acompanhando isso. E é por isso que esse ano nós vamos revisar novamente. E o sistema viário da Serra já está vendo lá quem está, e temos projetos para mais 40 anos, que sempre atualizando isso. E o planejamento estratégico, que agora está finalizando agora, do 24-44, né? Que todo esse planejamento já está, viário já está colocado, né? Então, assim, a Serra... Mas eu quero ver mais ainda pela Serra, eu quero ver mais. Mas agora que você está lá oficialmente como assessora parlamentar, então pronto, aí vai, porque, assim, vai cobrar, pode cobrar aí, ó, tá tem direto. Um novo estudo que eu mesmo estou fazendo já desde o ano passado, um novo estudo viário. Então, assim, eu acho importante os profissionais falarem assim, eu estou em casa, estou visualizando uma solução, por que eu não posso preparar, apresentar para a prefeitura, apresentar para o DR? Ainda quero ver com maior qualidade, que é uma das coisas também que foi muito questionado, algumas obras que foram entregues na Serra, de algumas possibilidades que não foram utilizadas, mas assim, ainda assim está saindo com maior qualidade, se reclama, pede-se mais, né, calçada, ciclovia. Então, a maior parte das vias que a Serra está entregando já vem com isso, que é uma coisa que a gente não vê o DENIT entregar, né? Infelizmente, o nosso federal não está entregando. Foi ao mesmo tempo que eu adorei a gente ter ali o nosso novo contorno, né, para tirar a questão das logísticas, das grandes caminhões. Eu sou moradora da BR, inclusive, já sinto a diferença. Antes começava às 3 horas da manhã ter o silêncio, hoje a gente já tem às 11 horas, meia-noite. Então, assim, eu gostaria de ter visto na nossa grande área ambiental ali, que passou o novo contorno,
uma ciclovia, uma calçada já pronta, porque a gente já tem uma obra que depois vai ter que virar a terceira ponte. Vai ter que ter várias outras obras muito mais caras, sendo que uma coisa que podia ter sido construída junto. E aí o DENIT não levou isso em consideração quando fez o consórcio lá, o projeto. Então, assim, eu quero ver a Serra mais para o lado do turismo, utilizando-se, né, desse nosso todo o eixo que a gente tem viário, de ter essa melhor mobilidade e a gente ter turista realmente que queira utilizar com qualidade, ter a nossa mobilidade, ter também a usabilidade do Mestre Álvaro, que eu sou apaixonada pela minha serra, né, de ter talvez ali o teleférico, de ter as nossas atrações turísticas, as nossas atrações, mas também as nossas rotas ali do Mestre Álvaro melhor identificadas, que a gente estava falando que é uma situação que acontece, que às vezes tem placas que são retiradas do circuito. Então, assim, tem muitas coisas bacanas ainda para virem, mas que a gente precisa de braço, né? Senão não funciona. Eu quero ver a Serra ainda trabalhando com esses arquitetos e engenheiros, a gente ter ali, talvez, uma habitação um pouco melhor para o restante da sociedade. Porque hoje a gente não vê mais conjunto habitacional. Hoje a gente vê os par, hoje a gente vê... eu achei bacana, que eu gostei, no evento, inclusive, do Conselho, que foi o Saberes, que a gente teve sobre habitação no final do ano passado. A gente teve representante da área da habitação federal e algumas poucas cidades que apresentaram projetos para baixa renda, foi a Serra. Isso me deixou muito feliz. Nossa, que porque ótimo, eu conheci hein? Aqueles projetos. Então, assim, por que os outros municípios também não estão fazendo isso? Mas ainda quero ver mais isso. Eu quero esses profissionais da prefeitura que são bons, né, e os outros também arquitetos que estão saindo no mercado, trabalhando para essa comunidade, trabalhando para que venham mais residências para essas moradias. Porque a gente não adianta pensar na mobilidade se a gente não pensa assim, aonde vai a população? A gente está valorizando, mas e o restante da população? A população trabalhadora? Aonde ela vai ficar? A baixa renda, onde vai ficar? Como que a gente vai fazer para revitalizar essas áreas que já existem e estão aglomeradas? Como que a gente vai fazer para aproveitar melhor a malha viária? Então, assim, a malha urbana, na verdade. Como que a gente vai fazer para proteger a nossa serra, a nossa área rural? Que eu sou apaixonada também, que a gente tem uma área rural maravilhosa. E a produção, onde ela vai escoar? Então, eu não vi isso, por exemplo, no nosso novo contorno, eu vi poucas saídas para o escoamento da produção. Como que a gente pode valorizar isso mais para a gente ter cada vez mais produtores familiares? Então, assim, são muitas coisas que a gente ainda tem para fazer. A serra não se faz em 5 anos, em 10 anos, é uma construção longa, mas que a gente vê que a gente pode mudar cada vez mais e contribuindo mais. Então, assim, olha o tanto de coisa que eu trouxe, mas já gostando de como a serra está, mas eu acho que a gente ainda pode melhorar mais contribuindo, né? Lá agora, eu gostaria que tivéssemos mais vereadores assim também, que permitam os profissionais serem profissionais, que tragam a técnica, que ouçam qual a legislação que é boa para propor para a prefeitura. Então, assim, quais prefeitos e quais secretários possam mais vir, né, para poder auxiliar, contribuir com as cidades, pensando nos profissionais, pensando na comunidade mais carente, pensando na saúde, que a habitação está sendo deixada muito de lado. Como que a gente pode melhorar, talvez, na unidade básica de saúde ou de referência, ter profissionais de arquitetura ali, porque a pessoa que está indo para lá com problema pulmonar, ela vai voltar e a família dela toda vai voltar e o problema está na casa. Então, quando que a gente vai trabalhar a saúde das habitações? Então, assim, são muitas coisas que os arquitetos, olha, não é só projeto, viu, gente? Olha o que eu estou falando. Não é só projeto. Né? Saúde e a arquitetura trabalhando a favor da saúde. E isso você tira também, reduzindo o custo também dos tratamentos, né, dos longos tratamentos. Então, assim, às vezes a gente coloca a culpa só na poeira da construção civil, às vezes nas indústrias, mas como que estão as moradias? Então, às vezes, poucas intervenções podem trazer mais saúde para a cidade e bem-estar para a família. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A Serra e os outros municípios para as famílias. Que se a gente tiver qualidade, a gente tem boa cidade. E assim eles cuidam das praças, curtam as praias, eu acho que vivencia mais a bicicleta, de andar pela cidade, andar a pé. É isso que a gente quer para a cidade. Pois é, gente. Então, eu aqui... falo, né? Nossa. Mas você viu, né, Cláudio? Ó, tu tem um parlamento aí presente. Eu acho que aí mostra um pouquinho o sucesso dessas gestões de serra, né? Que aí, desde a participação popular, né? A Roberta aí, junto com as entidades que ela colabora agora no parlamento, e um secretário de desenvolvimento urbano inquieto, que está sempre achando que tem que melhorar alguma coisa, apesar de já ter um currículo já bem elevado. Então, eu agradeço demais, Cláudia, a tua presença, Roberta também, minha amiga, aí pela presença aí de vocês. Vamos ver se a gente consegue se juntar mais. Tem lá o Código de Obras de Serra, que a Asbeia vai conversar com vocês. Então, muito grato pela presença de vocês.
O programa de hoje nós tratamos muito a questão de urbanismo, andamentos de projeto em prefeitura, desburocratização, ações populares. E o Arquinautas trouxe para vocês o melhor e as coisas mais bacanas que acontecem aí no mundo da construção civil, arquitetura, design e também da questão política, né, que é muito importante na vida da gente. Agradeço a todos vocês. Cliquem lá, curtam a nossa página, indique para os amigos, comente, que a gente traz aí muito mais coisas para vocês. Muito obrigado e até a próxima.